Alô, amigos! Voltamos com a nossa entrevista com a arquiteta Vanessa Cassol, contando ainda muito mais histórias. Vanessa, saímos da tua vida infantil, passamos agora para jovem. Escola no Tocantins, faculdade no Tocantins. Como é que foi o princípio da escola? Você começou a contar no bloco passado, mas como é que foi daí em seguida? Tênis foi uma história muito interessante na época, porque nós não tínhamos essa visão mais macro, espacial da vida, das coisas, dessa praticidade que tem hoje de você conhecer outros lugares mundo afora, né? Então, assim, aqui nós tivemos uma realidade completamente diferente, parece que nos abriu as portas de tudo. Então, eu sou muito grata à decisão do meu pai de ter me trazido para cá, por mais difícil que tenha sido no início, né? Esse choque cultural que mexe muito com a gente, e sou muito grata à população palmense, aos pioneiros principalmente, né, aos gestores da época, porque realmente marcaram muito a minha vida e quem eu sou hoje. Por exemplo, eu entrei na faculdade, eu sou independente financeiramente desde muito cedo, sabe, Tênis? Desde os 14 anos. O meu pai sempre ensinou o valor do dinheiro, de como fazer. Quer dinheiro, precisa de dinheiro, trabalhar que tu ganha. Simples assim, né? Então, eu comecei sempre a trabalhar desde muito cedo e entrei na faculdade muito cedo. Entrei na faculdade com 16 anos, né, pela Unitins, e depois formei na UFT. Essa foto, inclusive, é de um encontro de estudantes de arquitetura do Brasil que foi feito em Goiânia, na época, numa oficina de maquetes urbanas, né, que também foi muito interessante essa fase de faculdade. E aí eu entrei na faculdade com 16 anos e dali eu comecei então a achar o meu rumo profissional que era e é ainda iluminação, né, que foi no que eu me especializei. E na época, Tênis, o boom no mundo no lighting design era em Londres, né? E Londres, para uma menina de 21 anos, que eu estava quase formando, eu queria ir lá conhecer. Eu queria conhecer aquilo para poder saber se era isso mesmo que eu queria trabalhar, né? E não tinha iluminação arquitetural no Brasil ainda, não tinha chegado, né? Então era uma área assim muito longe para mim, até então até impossível de conhecer, porque eu nunca passou pela minha cabeça de ir para o exterior. E naquela época era muito mais difícil do que hoje, né? De você viajar para fora. E aí eu tive a brilhante ideia de, pesquisando com um, pesquisando com outro, conversando com uma professora que já tinha morado lá e que estava aqui em Palmas, de inglês, não sabia falar inglês, né? Tive a brilhante ideia de vender o que eu tinha para poder ir embora. E investir tudo nesse conhecimento, né? E aí, na época, eu tinha um carro que eu tinha comprado com 18, com o meu dinheiro que eu estava guardando desde os 14, então deu certo o planejamento, né? Um carro, um celular, que era aqueles dos primeiros da Americel, lembra? Lembro. Daqui de Palmas, de tijolão que abre assim. Então, o carro, o tijolo do celular e um piano que eu tinha, que era o meu sonho desde criança de ter esse piano. E aí abri mão de tudo que eu tinha, que era o pouco que eu tinha, mas que era meu já tinha construído, né, um certo patrimônio ali, e vendi tudo e fui embora. Fui embora para Londres. E aí eu avisei 30 dias antes meus pais. Eu falei, olha, eu vou passar um tempo em Londres, na Inglaterra, e depois eu volto, né? Minha mãe, tadinha, ficou muito preocupada. Falou, mas como assim? Como é que tu vai sem falar inglês? Eu falei, não, eu vou para fazer o inglês, voltar bilíngue, né? Vou conhecer essa área que eu estou apaixonada e então eu volto, finalizo a faculdade, conversei com o meu orientador, ele disse, Vanessa, vai te fazer muito bem, abre a cabeça aí para a arquitetura principalmente, né? E eu acho que é uma oportunidade única e vai. Eu fiquei alguns meses lá e depois voltei. E aí finalizei a faculdade. Que bonito. Depois que você terminou a faculdade, o teu início profissional foi em Palmas? Foi em Palmas. Depois que eu voltei de Londres, finalizei, aí eu entrei como estagiária. Não, eu já era estagiária na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que inclusive o acervo técnico que nós temos da capital hoje, eu ajudei na criação,
dessa implantação, todo esse acervo de cada quadra, memoriais descritivos, tudo isso, né? E depois de formada, então, eu fui, continuando na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eu continuei ali, fui para a gerência, fui para a direção de alguns departamentos, né? E trabalhei ali com urbanismo. E nós sabemos que você é filha do ex-senador Cassol, Sadi Cassol, meu amigo particular. O que é para você ser uma arquiteta filha de um político, de um empresário? O que representa isso para você? Muito. Representa muito não pelo fato dele ser político e pelo cargo que ele ocupou, mas representa pela pessoa dele, pela credibilidade que ele tem, a ele, a minha mãe, enfim, a nossa família, e o que ele sempre nos colocou de valores morais, valores éticos, né? E isso eu trago comigo até hoje. Então, assim, para mim é muito, muito gratificante e muito prazeroso poder dizer, sim, que eu sou filha do Sadi Cassol. Mas é claro que tudo que é bom tem a parte negativa também, né? A questão do que não é tão vantajoso é o fato de você, por exemplo, começar uma carreira profissional e o pouco que você conquista, você ouve, mas ela conquistou porque é filha de fulano. Mas como isso nunca me afetou em nada, assim, eu acho que mais meus pais sentem mais quando ouvem isso do que eu, porque não... Você vai contar essa parte da tua história junto à tua família logo a seguir, porque nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já. Um abraço!